Bom dia a todos que já estão entrando. A gente está só esperando todos se conectarem. Então, mais uns 2, 3 minutos e a gente já começa. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Cristiane. Mais um minutinho e a gente já começa. O pessoal se conectando ainda aqui. Bom dia a todos que estão entrando. Bom, ainda tem o pessoal se conectando, que eu estou vendo está entrando agora, mas para a gente não sair muito da nossa programação, já vou dar início então. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje a gente está aqui com o nosso associado MSG, com o Fernando e o Lécio. O MSG é uma recém-associada à Câmara, entrou o ano passado, então a gente está fazendo agora um bom trabalho com eles, estamos muito felizes com essa parceria, então estamos muito felizes em realizar esse webinar com eles. Então, hoje a gente vai falar sobre estabelecendo confiança por meio de relatórios ESG. Daqui a pouquinho vou passar a palavra, então, para os nossos dois convidados que vão fazer a apresentação para vocês. Mas antes, vou passar algumas instruções em relação ao Zoom. Então, para quem não está acostumado a participar dos nossos eventos, na barra de ferramentas do Zoom, que fica na parte de baixo da tela de vocês, tem o ícone do Q&A, que são os dois balãozinhos. Fiquem à vontade durante todo o evento para enviar as perguntas e comentários que vocês tenham por aí, que ao final da apresentação a gente vai responder todas as perguntas, a gente vai passar para os palestrantes, então fiquem 100% à vontade para enviar por aí. Além disso, caso tenha algum problema técnico de som, imagem, apresentação, seja o que for, fiquem à vontade para utilizar o chat para avisar a gente, tá? Então, eu estou super à disposição, estou sempre de olho aqui no chat, então qualquer problema, fiquem à vontade para avisar. E também, ao final da apresentação, a gente vai lançar uma pesquisa de satisfação do evento, que são 3 perguntas bem rápidas de múltipla escolha, para a gente saber o que vocês acharam, porque a opinião de vocês é sempre muito importante para a gente. Então, peço, por gentileza, que vocês respondam. Não vou me estender mais. Fernando e Lécio, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. A palavra é de vocês. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Eu sou o Fernando Otero, junto com o Lécio. A gente vai conversar com vocês hoje aqui sobre um tema importante de transparência e em ESG. Eu vou explicar o que é ESG. Enfim, a ideia é a gente fazer uma apresentação simples, uma agenda razoavelmente simples. Eu sou gerente de soluções de sustentabilidade da MSG e vou pedir para o Lécio agora fazer só a parte da introdução da empresa. Lécio. Pode passar para o próximo. Bom dia, pessoal. Eu sou Lécio, eu sou VP de vendas da MSG Global Brasil, para o segmento de Oil and Gas, Natural Resources e setor público. Eu também acumulo aqui a responsabilidade pela
pela prática de sustentabilidade aí junto com o Atero, né? E nosso objetivo aí é um tema bastante atual, bastante importante e é um foco grande da MSG globalmente, né? Eu vou explicar rapidamente o que é MSG, até para a gente, como associado, aí, a gente mostrar um pouco o que a gente faz, mas não vou me estender muito. Ela é uma empresa de tecnologia com sede na Alemanha, né, nos arredores de Munique. Ela foi fundada em 1980. É uma empresa de TI independente. A gente fatura hoje aproximadamente 1,1 bilhão de euros anualmente. Temos mais de 9 mil colaboradores. A gente atua hoje em aproximadamente 29 países. Pode falar um pouco. Com nossos parceiros, a gente atinge 41 países, aí é só para mostrar um pouco da capilaridade. A MSG ela surgiu na Alemanha, muito focado nos países de língua alemã da Europa, né, na Áustria, Alemanha e Suíça, né? E hoje, a gente, como MSG Global, a gente tem uma atuação aí, a gente consegue suportar nossos clientes em diversos países, mais de 41 países. Tá? Pode passar até. Eu vou falar um pouco o que a gente faz. A MSG ela é uma desenvolvedora, como eu falei, uma empresa de TI. A gente tem um amplo portfólio todo na parte de TI, como desenvolvedores, consultoria de integração de sistemas, serviços de TI como um todo, a parte de business analytics e serviços de nova geração, muito focado em inovação. A MSG é um dos principais desenvolvedores de solução da SAP, que é um gigante de TI alemão aí, a maioria das empresas, né, conhecem o ERP S/4HANA, e a gente desenvolve produtos na área de food, o SAP Meat and Fish, insurance, o PAPM para rentabilidade e o PAPM e a solução de sustentabilidade da SAP alemã também é desenvolvido pela MSG. Por que uma empresa de TI, né, está falando de sustentabilidade, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é essa questão de desenvolvermos essas soluções da SAP na área de sustentabilidade. Então, a gente acabou desenvolvendo um know-how muito grande nessa área para entender o que realmente são as demandas das empresas nessa área, muito voltado no passado à elaboração de relatórios, né, comunicação, e hoje a gente entende que é preciso um sistema de gestão para gerir de verdade esse tema, né? Então, assim, essa nossa atuação nessa área acabou nos trazendo um conhecimento muito grande da necessidade das empresas e das exigências do mercado, que é o que o Otero vai falar daqui a pouco. E também, como sede na Alemanha, é um país extremamente regulado, né, nesse tema, um país fortemente que defende a causa, né, e aplica uma legislação muito rigorosa. E estando com sede nesse país, a gente acaba sofrendo também essa regulação. Então, assim, acho que esses dois pontos aí, ser uma empresa alemã, um país bastante regulado, e tendo essa oportunidade de desenvolver esses sistemas, acabou trazendo esse conhecimento aí para a gente. O Otero agora vai falar um pouco. Ele não é uma pessoa de TI, né? Ele é uma pessoa do negócio e muito voltado para essa área de sustentabilidade. Então, assim, a gente vai ao longo da apresentação mesclando um pouco esses dois mundos que não dá para desconectar, né? Fernando tem a palavra aí. Valeu. Obrigado, Lécio. Bom, então agora a gente vai falar um pouco do histórico, né? Eu vou passar um pouco rápido esse tema, mas ele é importante a gente resgatar um pouco a essência, até para diferenciar um pouco o que é sustentabilidade, o que é ESG. A gente recentemente vem muito bombardeado por jargões, né, por palavras, por buzzwords, por temas que cada vez surgem e crescem e vão, às vezes, substituindo. E a gente vê que não é uma coisa concorrente, né? Ela é uma fatia de um todo. Então, é importante a gente colocar essa parte histórica até para colocar todo mundo na mesma página. Depois a gente vai falar um pouco do cenário atual, importante para a gente dar esse contexto atual, essa pressão que as empresas, o setor privado vem recebendo, principalmente pela ausência de poder público, né? Pela ausência de governos. Como que o papel do setor privado ele é importante para a gente chegar num cenário esperado, que é um pouco do que a gente vai falar aqui também.
E, por fim, como os podemos ajudar, né? Que aí a gente faz mescla um pouco esse conceito com a tecnologia. Bom, a gente retorna, né, um pouco à sustentabilidade, a gente vai lá na década de 70, né, quando a gente desenvolveu, quando a relatório de Brundtland, que foi em 72, naquela cúpula da ONU, que chegou nesse conceito de sustentabilidade, né, que é o desenvolvimento que satisfaz necessidades presentes sem impactar, sem comprometer, né, a capacidade de gerações futuras sobre suas necessidades. E foi esse conceito ele foi ampliado na ECO 92, quando chegou-se ao conceito de desenvolvimento sustentável. E aí tem um famoso triple bottom line, esse tripé, os 3 P's, né, do People, Planet and Profit, onde você não vai conseguir ter um desenvolvimento sustentável se você não tiver essas 3 esferas, né, essas 3 dimensões trabalhando em conjunto ou em harmonia. Então, esse é um pouco do conceito da sustentabilidade. A gente faz um resgate histórico dos principais marcos. Aqui é não exaustivo, a gente trouxe aqui alguns exemplos. De novo, voltando lá na Conferência da ONU em 72, quando teve aquele conceito de sustentabilidade estabelecido. Depois teve o relatório de Brundtland, a ECO 92, né, no Rio de Janeiro, foi aquele grande marco, um grande evento de governadores, de chefes de Estado, enfim. E teve o grande marco, né, do ano 2000 com os ODMs, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram aqueles 8 grandes marcos, objetivos de 15 anos, eles vigoraram ali de 2000 até 2015, quando em 2015 já foram relançados, né, foram repaginados já com os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com aqueles 17 objetivos, né, com horizonte até 2030. Esses 17 objetivos eles se desdobram em 169 metas e se desdobram ali 230, 240 indicadores, que é uma grande referência do que quais são as dimensões ou grandes temas ou grandes aspectos que devem ser endereçados em termos de sustentabilidade. Um marco interessante que em 2012 a gente chegou a 7 bilhões de pessoas no mundo e a previsão é de 9 bilhões até 2030. É um crescimento aí praticamente exponencial. E, mais recentemente, 2015 para cá também, né, o Acordo de Paris teve um foco muito grande em mudanças climáticas. Então, se vocês notarem, a gente tem tido uma regulação maior, uma demanda maior por informações de gases de efeito estufa, muito natural em função da urgência, né, do aquecimento global que vem associado aí a essa emissão exacerbada de indústrias, de carros e etc. E, por fim, o último marco que eu acho interessante, a gente vai falar um pouco disso mais na frente também, que é o primeiro movimento de integração dos mundos financeiros e não financeiros. Tá? Eu vou só deixar essa semente aqui, mas vou explorar isso mais na frente. Então, aqui é só alguns marcos, tá? Para a gente ter aí como referência. Tá, mas e aí? Quando a gente fala de ESG, ele não é a sustentabilidade como um todo, mas ele, por outro lado, também não deixa de ser a sustentabilidade. É importante que a gente vai destacar bem o que é o ESG, mas no slide a seguir eu vou fazer uma referência de qual é a diferença intrínseca entre ESG e sustentabilidade. Então, o ESG, como o nome as siglas, né, já diz, é ambiental, social e governança, né, na sigla em inglês. O ambiental, naturalmente, reflete, né, ou representa as práticas da atuação da empresa em relação ao meio ambiente, com alguns aspectos, por exemplo, não limitados, né, a aquecimento global, eficiência energética, água, poluição, desmatamento e etc. Como tem a dimensão social, né, que é muito relacionada ao impacto da empresa, né, na comunidade, na sociedade, não fica restrito apenas e somente à responsabilidade social ou filantropia, que é uma coisa que também vem concorrendo. Isso vai além de só ter essa assistencialista, só essa filantropia. Traz questões de direitos trabalhistas, práticas trabalhistas, salário justo, equidade, gênero, raça, diversidade como um todo, e própria relação da empresa com as comunidades. E governança, que é um pouco a meio de implementação, né, a forma de atuação, que é como que o E e o S são implementados
na empresa, então, pela empresa. Aborda questões de política, processos relacionados à transparência, à ética, governança corporativa, anticorrupção, enfim, toda essa forma de atuação, até para também trazer essa questão da transparência, né, do que você quer mostrar. Então, esse é um pouco do ESG. Beleza, mas e como surgiu o ESG? O que é o ESG? Esse termo ESG ele nasceu em 2004, num relatório feito aí em parceria do Pacto Global com o Banco Mundial, uma tradução livre, né? Quem ganha, quem se importa, onde eles fazem uma referência de percebendo essa dificuldade do mundo, né? De atendimento de atendimento dos índices, de atendimento das metas dos ODMs e depois dos ODS, eles perceberam que o setor privado tinha um papel importante. E mais do que o setor privado, os investidores. É por isso que o ESG ele é muito relacionado ao mercado financeiro, muito relacionado a bancos, credores, investidores, analistas de investimentos, que começam a considerar ou passam a se importar ou a questionar, numa avaliação de risco, questões ambientais, sociais e de governança. Então, note que, apesar de o ESG não ser a sustentabilidade como um todo, ele foi um grande impulsionador do tema sustentabilidade. Então, se hoje a gente está aqui, né, uma empresa de tecnologia e numa câmara de comércio falando de ESG, tem-se principalmente muito do fator do mercado financeiro ter entrado com essa preocupação. E aí os bancos, credores, investidores começaram a questionar e passam a que as empresas tendem a ter que se adequar para atender esses requerimentos, né, essas demandas de informação. Então, eu queria dar essa repaginada, essa contextualizada para todo mundo ficar na mesma página. Isto posto, a gente vai falar agora um pouco do cenário atual, né? E o cenário atual eu vou um pouco além de só o papel da empresa, né? A gente vai fazer um resgate aqui, que hoje a gente vive num mundo que está em crise, né? Principalmente aí pós uma pandemia, a gente vem cada vez crescendo ainda mais essa questão da desigualdade. Então tem um relatório das Nações Unidas, né, que traz essa perspectiva de uma desigualdade chegando a 70% da população mundial. A gente tem um exemplo do secretário-geral das Nações Unidas, né, o Antônio Guterres, no evento do IPCC em 2022, recente, fevereiro de 2022, onde a gente ele está percebendo que, ainda que tenha já esse movimento do setor privado, a gente ainda está muito devagar, e traz essa frase, né, de atraso é morte. E o outro exemplo é que é um relatório de circularidade que traz essa diversas dimensões, né, uso do plástico, uso de, enfim, insumos. Se a gente continuar nessa economia linear, né, no famoso business as usual, a gente vai chegar em 2030 com um aumento de temperatura de 3 a 6 graus. E aí isso ainda tem implicações aí não previstas, né? Até porque o Acordo de Paris ele quer uma redução de 1,5 grau. Então, são algumas questões que mostram como esses problemas são interconectados, né? Não adianta a gente falar só de E, só de S ou só de G. A gente tem que falar do ESG como um todo, até com a sustentabilidade como um todo. E aí, uma pergunta, né? A gente quer mudar ou a gente quer continuar vivendo com essas tragédias, com esses acidentes, né? E aqui são só 2 exemplos, né, difíceis de trazer, mas, enfim, eu acho que é importante. Um de práticas trabalhísticas, né, de segurança de trabalho, enfim, que traz a questão em Bangladesh com diversos acidentes que fatalidade, mais de 800 pessoas, mais de 230 pessoas ficaram feridas, enfim. A Índia, né, traz toda essa perspectiva de segurança de trabalho escravo, trabalho mão de obra barata, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser repensada. E os fatores de mudanças climáticas. Recentemente, a gente passou por isso em Petrópolis, né, as inundações, as chuvas, as tempestades cada vez mais fortes. A gente precisa repensar e ver essa forma de atuação. A gente não pode mais lidar com esse tipo de tragédia, né, que cada vez aumenta, cada vez mais pega,
principalmente os países emergentes ou em desenvolvimento. Porém... Otero, só fazer um comentário que nos últimos anos e nos últimos meses, principalmente, em função de guerra e etc., tem surgido o conceito de ESG 2.0, né? Talvez seja só um modismo para um impulso, né? Que tem essa tendência de colocar 2.0, indústria 4.0, e aí fala muito nesse 2.0 sobre o ambiente que as empresas atuam, né? Então, assim, essa exploração de alguns países africanos, essa dependência de alguns governos autoritários, né? Comércio e indústria e comércio internacional com esse país está sendo também muito visado, né? Então, assim, cada vez mais eu acho que o cerco está apertando, né, para as empresas privadas, principalmente os investidores, né? Estão de olho. É isso, então, o famoso mundo convencional está acabando. Exatamente. Então, assim, já tem a gente nem fez o SG básico, já está no 2.0, mas, enfim, é uma tendência, né? E eu acho que é importante a gente estar atento a esse movimento, né? É isso. Obrigado, Lécio. Porém, a gente já está nesse caminho, né? No ESG básico, agora o ESG 2.0, e, como eu falei no início, né? Muito impulsionado por essa demanda financeira por questões ESG. E isso está remoldando os mercados, né? A gente tem aí os investidores cada vez mais considerando o ESG para as suas decisões de investimento. Então, teve um estudo aqui que a própria SAP realizou, onde teve 76% de crescimento no Reino Unido em 2015 e 2017. Os consumidores estão ficando mais responsáveis, mais críticos com as empresas que devem adotar a sua prática ESG, ser transparente sobre seu desempenho, né, as suas práticas e políticas ESG. E nesse estudo mostra que 1 a cada 5 pessoas se afastam quando elas se frustram com as empresas. Exemplos de notícias de trabalho escravo, exemplos de acidentes de trabalho, elas acabam se afastando e preferindo outros produtos. E os próprios empregados, né? A partir do momento, principalmente essa nova geração, ela acaba se tornando mais, a empresa se torna mais atrativa se ela tiver práticas ESG no seu DNA. Né? E aí, nesse estudo, apenas 15% se mostram satisfeitos com as práticas enfim, ambientais das suas empresas. Né? Isso da 14 Então, continuando, a gente continua percebendo, né? De novo, é triste, mas é verdade. Né? Foi só quando a gente começou a mexer no bolso que teve esse impulsionador. Mas, sem se preocupar com o mérito, né? O que importa é o resultado. Então, hoje a gente já tem perspectivas de investidor, de banco, de credores, enfim, avaliação, ratings de risco, né? Agências de risco, que dizem o seguinte: que se você não tiver uma prática ESG, e se você não mostrar essa prática ESG, você vai ter um desconto no valor da sua ação, você vai ter um desconto no valor da sua marca, você vai ter um decréscimo da sua reputação. Então, aqui são só 2 exemplos de que mostra de que o ESG hoje ele já entra com uma política, né? Ele já tem que estar no business as usual, né? das empresas. Esse material ele vai ficar disponível para vocês, tá? E aqui a cada slide tem as fontes, caso vocês queiram mais informação. Então, não precisa tirar print, não precisa... vocês vão receber, naturalmente, quem quiser, o material completo. E ainda que já estejamos num patamar alto de cobrança, ele está crescendo ainda mais. Né? Então, ele está crescendo, ele vinha crescendo de uma maneira muito desordenada e ele agora está chegando, está convergindo melhor em termos de padrões e demandas. Né? E aqui uma carta anual do Larry Fink, que é o CEO dessa BlackRock, né, que é uma agência de investimentos americana, tem mais de 10 trilhões de dólares sobre gestão, é o poder do capitalismo. Né? O capitalismo trazendo a preocupação ESG, e ele traz agora esse conceito, né, que é um conceito razoavelmente recente, deve ter uns 2 anos, sobre o stakeholder capitalism, né, o capitalismo das partes interessadas, não mais o capitalismo para shareholders, né, ou para acionistas. Você não pensar só do ponto de vista de investidor ou acionista, mas também do ponto de vista de sociedade, empregados,
ONGs, governo, comunidade que você está inserido, né? E ele está trazendo essa preocupação de cada vez mais fazer investimentos, né, e cobrar isso das suas empresas, tanto as práticas políticas e como o desempenho, né, como a performance das empresas nesse sistema. Contudo, né, é importante destacar isso, né, que a gente não está falando só de a transparência, a governança traz muito aspecto financeiro. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, como eu falei, esse material vai ficar disponível para vocês depois, mas é só para mostrar o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas questionam, né? Por que a sustentabilidade está tão atrás do financeiro? Por que o financeiro também não se preocupava com sustentabilidade, né? Isso mudou agora recentemente. E foram dois caminhos que andavam em paralelo, né? Sendo que o financeiro já tem mais de 100 anos, praticamente, né? Desde o reconhecimento da profissão, o estabelecimento da SEC, né? Que é a CVM dos Estados Unidos, estabelecimento de padrões. Então, quando a gente fala de financeiro, hoje a gente está falando de dois padrões mundiais, praticamente, né? O IFRS e o SGAP, que é usado basicamente nos Estados Unidos. Quando você olha o mercado financeiro, o lado de sustentabilidade, ele começou tem 20 anos apenas, né? O próprio GRI ali foi lançado em 97. Então, de lá para cá, tiveram inúmeras iniciativas de desenvolvimento de padrões, desenvolvimento de frameworks de relatos de transparência, que acabam bombardeando as empresas e que uma empresa, às vezes, tem que atender vários desse tipo de framework, né? Então, aqui tem até um exemplo, algumas sopas de letrinhas, que a gente colocou aqui para listar alguns tipos de referência. Mas o que eu queria destacar, né, porque a gente tem só 2 padrões financeiros e quase 10 padrões de sustentabilidade, considerando mudanças climáticas, CDP, IRC, SASB, GRI, o World Economic Forum, entre outros, né? Uma iniciativa que foi lançada agora em fevereiro, onde o IFRS, né, que é o grande padrão financeiro mais utilizado, mais de 140 países, anunciou que vai lançar um rascunho, né, um draft de demandar questões ESG. E, para não ficar fora disso, o GRI já assinou, semana passada, um memorando de entendimento com o IFRS, onde eles vão unificar o International Sustainability Standard Board, que é o ISSB, que desenvolve os padrões globais para o GRI, junto com o IASB, né, que é o IASB, desculpa, o International Accountant Standards Board, que é o que desenvolvia as normas contábeis para o IFRS. Então, vai ser um trabalho conjunto e, pela primeira vez, a gente vai ter espera-se, né, ter um framework integrado, de fato, entre mercado financeiro e mercado não financeiro, né, a sustentabilidade. E, para finalizar essa parte da situação atual, é um pouco hoje a sustentabilidade ela é muito, até pouco tempo, ainda era muito voluntária. As empresas já perceberam essa questão reputacional, as questões de competitividade, mas agora não mais, né? Agora tem uma questão regulatória que está sendo estabelecida e independente da sua sede, se você tem mercados-alvo que você também está sendo regulado, você também vai ter que se atender. Então, aqui são só 4 exemplos, né? Isso está crescendo cada vez mais, mas uma resolução da CVM agora recente, também final de 2012, final de 2021, dezembro de 2021, que está exigindo um incremento, né? Um aprimoramento do formulário de referência para questões ESG. Então, todas as empresas que têm capital aberto, que têm ações na Bolsa, vão ter que reportar esse incremento ESG no formulário de referência. A SUSEP, que está exigindo aí de seguradoras e resseguradoras mais demandas de informação ESG, e não só de reporte, né, mas de mensuração, tratamento, monitoramento e avaliação. Então, seguradores e resseguradoras vão ter que se adequar sobre isso. A União Europeia, então, como o Lécio comentou, né, a Alemanha vem muito forte nisso, a Comunidade Europeia já se adequando e lançou aí essa taxonomia, né, o famoso regulamento da taxonomia da União Europeia, que está exigindo esse aumento de transparência, né, exigindo que as empresas reportem de forma comparáveis entre si. E, por fim, o Banco Central está exigindo que os bancos, né, divulguem. Ele lançou duas normas, né, uma para gestão de riscos de ESG e outra para reporte, divulgação ESG. Eu só trouxe da divulgação aqui,
mas isso é para chamar a atenção de que não adianta você pensar que, por eu não ser banco, eu não tenho problema, né? Se você precisar de um capital, crédito, financiamento, alguma coisa, o banco vai exigir de você práticas e riscos ESG que se demonstrem, porque ele não vai emprestar dinheiro, ou ele vai até emprestar numa taxa de risco, uma taxa de custo, né, muito mais alta, juros muito mais altos. Então, você consegue ter essa credibilidade, esse fator de risco reduzido na hora do seu empréstimo de capital. Ô, Fernando, deixa eu só fazer um comentário aqui. As empresas também, né, você vê as grandes empresas brasileiras, a própria Vale, JBS, várias aí, estão divulgando as metas, né, de redução de carbono, e entre outras. Isso sai nas revistas, né, na imprensa, sai nas mídias sociais, na TV. Então, assim, isso vai ser cobrado de alguma forma, né? Então, essa redução, essas metas, então, acho assim, vai mudar de patamar, porque não é mais só emitir um relatório no final do ano, né, para você falar o que aconteceu no passado. Você vai precisar de um sistema de gestão para que você possa acompanhar e gerir realmente se essas metas estão acontecendo ou não, né? Porque um ano, se passar um ano, vai ser muito tarde e a cobrança vai ser forte. Então, acho que é um pouco o que você vai falar agora para frente, um pouco, não basta mais só parecer compliant, né, com as exigências, mas você está divulgando as suas metas e você tem que acompanhar e realmente reduzir. Além da pressão governamental, as empresas também estão se expondo mais, né, que é o tema aí que a gente colocou da apresentação, que é a transparência. Exato. Vai em frente. Bom, agora a gente vai falar um pouco do cenário esperado, né? Quando a gente pensa sobre ESG, a gente vê duas frentes, né? Duas grandes alavancas em termos de demanda de formação ou de desempenho sobre o ESG, né? Uma coisa é transparência, né? A famosa frase icônica que não basta fazer, é preciso mostrar. Só que não é só greenwash, né? Não deve ser greenwash, não pode ser só mostrar o que você não faz. Você tem que refletir um processo de gestão, né? Você tem que refletir um modelo de gestão, uma forma de atuação. E aí uma frase tradicional da administração: que você não mede, você não gerencia, né? Então, são dois processos que devem ser atacados. Se você atacar, se você é uma empresa, né, pensar esses dias só da forma de transparência, o relatório de sustentabilidade é uma peça de comunicação, eu vou demonstrar no meu site minhas políticas, eu vou escrever algo para ficar bonito, uma hora você vai ser cobrado por isso. Porque vai chegar no momento que você vai ter uma due diligence, você vai ter uma avaliação de risco, você vai ter uma auditoria externa, ou você vai ter, no pior dos casos, um acidente que vai te dizer, vai mostrar para todo mundo que seu processo de gestão não estava tão robusto. Então, é preciso, é imperativo que se ataque a gestão e depois você só reflita isso no processo de reporte, no processo de gestão, no processo de transparência. Desculpa. Então, é importante reforçar essa questão, essa divisão entre transparência e gestão, porque uma está mais relacionado com as demandas externas. Na transparência, a gente é muito bombardeado com questões, com demandas de formação, transparência, framework, padrões, agências de ratings de risco, etc. E a gestão é um processo mais interno. É um processo, até fazendo uma analogia com uma dieta, né? Se você focar só na transparência, quando você está engordando, é como se você estivesse afrouxando o cinto, é como se você estivesse fazendo mais um buraco no cinto porque você está engordando. Então, você não precisa. Isso não é resolver seu problema. Você não está ficando mais confortável porque você está reportando algo bonito. Você tem que melhorar seu processo de gestão para você emagrecer e, de fato, se tornar mais eficiente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de eficiência, a gente está falando de gestão de risco. Na essência, é você tornar a sua empresa mais eficiente, com mais qualidade, com redução de custo, com um trabalho mais, enfim, eficiente. Acho que é a melhor palavra, não tem outra.
Tá? Então, é importante ter esses dois destaques que a gente vai aprofundar bem eles aqui agora. Quando a gente olha cada um, né, e aí entra esses enormes desafios, a gente lida com os problemas no dia a dia, né? Primeiro, em termos de gestão, né? Você tem ali diversos sistemas que são dispersos, não são integrados. Na maioria das vezes, em alguns casos, você nem tem sistema, você tem Excel, conjunto de Excel, tabela dinâmica, planilha Excel, planilha, enfim, você às vezes gera até um Power BI bonito, mas a essência, a base, ele é em Excel. Quando você tem um sistema, você não tem uma coisa que conversa com outra. Isso prejudica, né? Inviabiliza uma consolidação rápida, plena. Você tem tudo muito manual. Você às vezes vai ter um setor, um departamento, um grupo de pessoas especialistas em Excel só para fazer essas consolidações. E pior, você vai sempre olhar no retrovisor. Você nunca vai conseguir fazer previsibilidade, uma visão proativa daquela informação. Você vai sempre olhar para trás. E aí isso implica, né, nessa questão de rastreabilidade. Você não consegue auditar esses dados. Pior, né, quando você vai consolidar esses números, muitas vezes para relatórios de rentabilidade, você faz essas consolidações só anualmente. E aí você vai consolidar o número do ano anterior de novo, o número muda, porque você mudou alguma origem da base de dados, e aí você não tem mais aquela informação. Isso se perde. Você não tem rastreabilidade. Rastreabilidade é credibilidade, né? Você perde credibilidade quando você tem essa falta de acurácia nas informações. Quando você tem isso tudo na parte de gestão, como é que você vai atender essa transparência, né? Então, esse gap é um que você tem que reduzir. Você tem que integrar esse processo de gestão e transparência. Por quê? Quando você fala de transparência, você já, principalmente em termos de sustentabilidade, né, você tem multi-stakeholder. E quando você fala de financeiro, está muito claro ali. Analista de mercado, investidor, banco, bolsa de valores, etc. Quando você fala de sustentabilidade, não. Você tem que abrir essa gama de stakeholders. E aí isso implica também, você tem ali que se atender a diversos tipos de padrões, que inclusive poderiam facilitar a sua vida se você usar eles como referência. Muitas vezes você ignora essas referências, né, de melhores práticas das empresas, do mundo, né, os ODS, o World Economic Forum, o GRI, para trabalhar indicadores próprios, e você tem que fazer um deparo depois na hora de reportar. E muitas vezes, dependendo da quantidade da atuação da empresa, quando você tem e até investidor ou agências de risco, você recebe esse input, essas demandas por informação. Então, às vezes, a mesma informação você recebe de formas diferentes, em momentos diferentes. Então, cada demanda de informação dessa, desculpa o termo, mas é um barato da empresa, vocês devem se reconhecer nisso muitas vezes, né? Eu já resolvi demonstrar que isso não é exaustivo, de transparência, são alguns dos frameworks, né? Por exemplo, o próprio GRI, mais comumente utilizado para relatórios de sustentabilidade, os ODS, né, da ONU, cada vez tem percebido que as empresas estão tendo que tornar um papel mais proativo, porque percebeu que o setor público não está dando conta desse processo. O World Economic Forum, que lançou agora o Capitalist Metrics, tem que reportar. O Greenhouse Gas Protocol para empresas que querem reportar inventário de gases de efeito estufa. O IFC e o BNDES, por exemplo, quando você quiser fazer algum tipo de investimento, eles têm um projeto de capital muito grande, você não vai utilizar um recurso próprio, né, capital próprio, você pega num banco desse, enfim, isso o Itaú também tem, o Santander, enfim, todos os bancos já tem um processo de avaliação de risco. O EASY, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, né, antiga Bovespa. A Robeco-San, que é do Dow Jones. Então, dependendo de onde você atue, eu tenho em Londres, então você tem que atender a Bolsa de Valores da FTSE for Good, ou a Dow Jones Sustainability Index, o EASY no Brasil, enfim, você acaba sendo demandado por informações. CDP, né, você tem agora CDP Climate Change, CDP Floresta e CDP Água.
você também tem que atender, dependendo da empresa. Ou seja, é um resumo de como as empresas, né, nós somos bombardeados por informação, cada uma de um jeito. Naturalmente, algumas já se conversam. Então, quando você tem que responder sobre gênero, salário do CEO, do board, né, a diversidade do board, enfim, algumas empresas já utilizam as próprias métricas do GRI, enfim. E isso está tendo essa unificação agora que eu comentei do GRI junto com o IFRS, que eu acho que vai dar uma luz, né, muito grande no fim do túnel sobre esse processo aí de transparência. Só que esse processo de transparência ele precisa ser ancorado, né, ele precisa ser suportado, como eu já falei isso, e eu acabo sendo um pouco repetitivo isso propositalmente, porque não basta você querer mostrar, porque você vai ter um telhado de vidro. Você precisa ter necessariamente um processo robusto que te permita, né, que te viabilize demonstrar as práticas que você realmente tem. Só que você tem os desafios, né? Você pode ter uma empresa com uma atuação global, uma dispersão geográfica muito grande, diferenças de moedas, diferenças de fuso horário, idioma, enfim, tem essa complexidade. Dependendo do tamanho da empresa, você tem uma hierarquia muito vertical ou uma hierarquia muito descentralizada. Então, às vezes, você tem o mesmo tipo de informação que é gerenciada por áreas diferentes. Então, por exemplo, às vezes uma empresa é muito grande, você tem um tema, por exemplo, de investimentos. Você tem a área de sustentabilidade, que trabalha os projetos, né, os investimentos em si. Você tem a área da controladoria, que recebe, né, aquelas partes de controladoria, tem as informações contábeis, né, o departamento. Eu acho que eu caí, né? Então, acho que você tinha, pelo menos travou. Travou bastante, Fernando. Agora voltou, eu acho. Pelo menos. Só que o compartilhamento de tela, não. Voltei agora para o compartilhamento. Sumiu tudo aqui para mim. Vocês estavam vendo aí? Agora sim. Acho que agora voltou, tudo certo. Maravilha. Bom, eu estava falando sobre a questão de investimento, né? Eu imagino que vocês tenham ouvido. Vou partir desse pressuposto, tá? Então, bom, considerando essa complexidade da hierarquia, a gente passa para, eu já comentei também, um pouco do sistema disperso. Você tem informação no site da empresa, no portal, você tem informação em Excel, em Word, em apresentações que às vezes são feitas, construídas para atender algum tipo de demanda e ela se torna aquela informação. É quase um labirinto para você ter que buscar essa informação. E, por fim, naturalmente, né, um pouco do reflexo disso tudo, essa consolidação super manual, complexa, sem rastreabilidade. E aí, com isso tudo, você não tem agilidade, você não tem credibilidade nesse reporte. Que é o tema que a gente está falando aqui. Você estabelecer confiança através de um reporte, né? E esse reporte é quem puxa esse processo de gestão. Então, o que a gente espera no final? Né? Essa integração, padronização, flexibilidade são fatores críticos para se garantir essa confiabilidade, né? Essa relação de confiança. Então, você precisa ter integrado essa questão de transparência, essa questão de gestão, onde você tenha possível, né, viável, relatórios, simulação de cenários, previsibilidades, cálculos e alocações, né, de uma maneira mais dinâmica, conversões, enfim, essa integração, padronização, e como o Lécio já comentou, né? Ou seja, assim, não adianta a gente falar só de transparência.
A transparência, como a gente diz no dito popular, é o rabo abanando o cachorro. A gente precisa que a própria empresa se estabeleça, né, com um processo de gestão, de sustentabilidade, de desempenho, de monitoramento, de controle. E só com isso você já vai estabelecer um ganho absurdo, porque só monitorando você já vai reduzir, você já vai controlar e depois só mostrar. Acho que essa que é a grande referência. O grande ponto positivo da transparência é você usar isso como uma referência e poder trazer essa referência, né, para o seu modelo de gestão. Você não precisa inventar a roda, você não precisa criar indicadores. Já existe aí diversos, você precisa, na verdade, escolher qual que você quer focar. Porque hoje o que a gente tem hoje é uma gama enorme de informação. Fernando, só um comentário, a questão do, né, o lucro, ele não é inimigo da sustentabilidade, né? Na verdade, isso, é esse aqui. Você pode ter ganhos, né? E, enfim, por isso que é importante essa gestão. Eu acho que o mercado entendeu isso, né? As empresas entenderam, acho que tanto, por isso que eu acho que essa questão aí dos reportes, né, da sustentabilidade estarem convergindo aos reportes financeiros, porque é uma parte extremamente ligada à outra. Na verdade, você pode melhorar seu resultado sendo mais sustentável também. Então, acho que essas coisas caminham juntas, né? Exatamente. Que esse é o último slide aqui do cenário esperado, né? Você, como o Lécio comentou, né, tem essa questão a sustentabilidade, ela não é concorrente do financeiro. Pelo contrário, ela é um enabler, né? Ela é um habilitador do financeiro. Então, mercado, consumidor, investidor não vão mais investir, não vão mais consumir de empresas que não tenham práticas sustentáveis, né, ou práticas ESG. Elas querem que as empresas utilizem isso, inclusive, como vantagem competitiva. Né? E aqui eu trago alguns aspectos que são ali diretamente afetados por um processo de gestão robusto em sustentabilidade, né? em ESG. Então, primeiro, credibilidade. Né? Você tem construção de uma marca forte, competitiva no mercado. Você pode, inclusive, sair na frente de concorrentes. Né? Eficiência, já comentei isso algumas vezes. Gestão de risco na veia, gestão eficiente na veia. Reduzir custos, melhoria de gestão de recursos, consumo de recursos naturais, por exemplo, principalmente para as empresas de recursos naturais. Aquelas que não são também têm ali questões sociais, também tem essa questão de eficiência. Resiliência, né? Você aumenta a capacidade da empresa, você não vive no limite, né? Você consegue ter uma empresa enxuta, eficiente para lidar com desafios. E a gente viu agora, recentemente, o Covid-19, né? Foi um grande desafio, principalmente social, que impactou ali empregados, sociedade, familiares, todos onde a gente está inserido. Você se torna uma empresa desejada. Né? Cada vez você consegue atrair novos talentos, você consegue reter talentos bons, que eu acho que é isso que faz a diferença para a sobrevivência de uma empresa. Você se torna referência, né? Tanto no seu ramo, na sua indústria, até com outros segmentos. Né? Você consegue ser aí uma empresa referência naquele assunto. Você consegue ser uma empresa atraente, né? Atrativa para investidor, para stakeholders. Você consegue que e aí não só investidores, não só shareholders, mas stakeholders como um todo, né? As ONGs não vão ficar falando mal de você, a comunidade que está inserida vai ser um próprio defensor da sua empresa, enfim, você consegue ter ali um diálogo aberto, um diálogo genuíno com os stakeholders em geral. Quando você tem esse processo amplo, né, estabelecido, isso reflete numa governança forte. Ou, ao contrário, uma governança forte reflete nesse processo. Então, não importa de onde surge a demanda, né, o importante é que você tenha um processo de estabilidade, que você vai ter uma governança forte. Os processos de transparência, os processos claros, você tem ética, um código de conduta ética, um canal de denúncia, enfim, você tem um processo meritocrático referente, você tem um processo estabelecido que vai viabilizar todo esse resto. Né? E, por fim, e acho que o mais importante, né, nem o não menos importante, mas acho que o mais importante
é que o planeta e o negócio ele não suporta mais essa economia linear, né? Esse business as usual. A gente precisa, não só como cidadão, né? Não só como empresa privada, mas como país, como governo, como entidade. A gente não suporta mais corrupção, a gente não suporta mais consumo, desperdício. Tem um estudo recente que acho que 30% de toda a comida ela é desperdiçada. Isso hoje, com 7 bilhões, já é um absurdo. Imagina com 9 bilhões de pessoas em 2030. Então, cada vez a gente tem que ser mais eficiente, inclusive no consumo também. Então, sei que são alguns aspectos. A gente poderia listar N outros, né, como o indivíduo, como o bem-estar próprio, enfim. Mas eu acho que falar de ESG traz esse propósito, né? Traz esse brilho no olhar que, além de fazer certo o trabalho, né? Mas fazer o que é certo, fazer o trabalho certo. Então, Lécio, e como podemos ajudar, Lécio? Está no mudo, Lécio. Então, agora a gente vai falar um pouco da nossa ferramenta. A gente não quer ficar aqui falando, né? Se vocês quiserem depois, a gente vai divulgar nossos contatos, vocês podem estar em contato para poder ter uma visão um pouco mais ampla do que a gente está falando, né? Mas, como eu disse no início, a gente desenvolve essa ferramenta para a SAP, é uma ferramenta da SAP, e ela tem o propósito de ajudar, em paralelo ao RP, ajudar na gestão da sustentabilidade. Quer falar um pouco dessa? Posso falar? Pode falar. Bom, o PAPM, né, na sigla Performance and Profitability Management, ele, enfim, traz alguns, a gente chama de sample contracts, né, ou modelos pré-definidos. E como eu comentei, né, se você tem essas demandas externas, se você utilize isso como referência, isso já é meio caminho andado no seu processo de gestão. Então, quando você, inclusive, define, repensa a sua estratégia ESG, você já pode utilizar esses conteúdos pré-definidos, né, do GRI, World Economic Forum, os ODS, mudanças climáticas, né, o TCFD, SASB, Greenhouse Gas Protocol, muitos daqueles que eu mostrei naqueles slides da transparência. E aí você consegue definir linhas base, cenários, ter gráficos flexíveis em termos de previsibilidade de informação. Se eu comprar um ativo, se eu vender um negócio, se eu implementar um projeto de redução, qual é o meu resultado? Né? Se eu continuar no business as usual, eu chego em 2030 com qual emissão, por exemplo? Se eu implementar tal projeto de redução, se eu substituir tal combustível por eletrificação, se eu tornar minha cadeia downstream mais efetiva, com esses ganhos de redução, qual é o meu grau total de redução, ou quando que eu vou chegar num net zero, por exemplo, numa emissão zero, por exemplo, líquida. Né? Então, você consegue fazer essas análises de cenário, comparar dados históricos, e uma coisa interessante, né, que você não precisa replicar os dados. Né? Você consegue, a partir de uma base de dados extensa, de outros sistemas, SAP ou não SAP, isso é importante frisar, você consegue ter essa solução standalone, não só SAP, que você consegue fazer essas análises com um grande volume de dados, sem replicação de dados. Né? Então, você consegue ter rastreabilidade, auditabilidade dessas informações, onde quer que esteja. E aí, dando alguns outros exemplos, né, tem todo esse suporte de medições, ele consegue integrar diferentes fontes de informação, tanto de sistemas como de departamentos, né, o financeiro, operacional, RH, diversos negócios, viagens, enfim, ter tudo isso numa camada de extração de dados. Não importa a granularidade, pode ser numa mais detalhada, na verdade vai depender do grau de gestão que você já tenha em termos de transacional, né, daquele dado. Se você tiver dado mais agrupado, isso vai implicar em
em algumas restrições de cálculo, só que quanto mais granular for esse dado, quanto mais distribuído for esse dado, melhor para fazer essas análises, inclusive de cenários e consolidações para visibilidade. Já comentei, né, não ter replicação. Fatores de emissão é importante, porque você tem uma camada de cálculos. Você pode ter moeda, fatores de emissão, isso é muito importante em determinados países. O fator de emissão muda para o tipo de produto. Isso você vai ser na hora que você vai ter que consolidar em CO2, né, o carbono equivalente. Você precisa ter esses fatores respectivos por país e depois ter um carbono equivalente da empresa como um todo. Você consegue fazer alguns ajustes manual, você consegue colocar algumas taxas de conversão manual, você consegue fazer esses ajustes e ter essa rastreabilidade, né, esse registro. Essa questão do fluxo de trabalho, ele é importante porque você consegue saber quem fez o quê, em que momento. Você não perde essa rastreabilidade, não fica num PPT que foi só para uma apresentação de uma determinada reunião com o investidor, com o banco. Você consegue ter isso no sistema, inclusive, para depois exportar e salvar e fazer outras análises de forecast, né, de tendência. Você consegue ter essa análise de ciclo de vida do produto, né? Qual produto emite mais, aonde, qual produto está mais consumindo, qual produto está faltando, qual é a minha receita por produto, por país, toda essa desde a origem até o descarte, enfim, né, até a venda daquele produto. E o melhor, né? Assim, eu acho que a grande vantagem é que esse cálculo você não precisa fazer por um desenvolvedor. O próprio usuário de negócio consegue fazer essa alocação apenas movendo, fazendo drag and drop de números, enfim, tabelas e funções, onde você consegue fazer esse tipo de cálculo. E aqui um exemplo, não vou entrar no detalhe, até porque ele é muito técnico, mas ele traz um exemplo real sobre emissões, principalmente do escopo 1, 2 e 3. Né? As empresas elas estão sendo cobradas a reportar seu desempenho em mudanças climáticas, e não só sobre as emissões sobre sua gestão, né? Que é escopo 1 e 2. O escopo 1 está muito relacionado à atuação, né? À emissão direta da empresa, consumo de combustível próprio da própria organização. O escopo 2 já está mais relacionado à eletrificação ou refrigeração, enfim, ou vapor, algumas coisas que são gases que também estão indiretamente relacionados àquela empresa. E tem o escopo 3, que são escopos que não são da empresa, mas que não aconteceriam se você não tivesse contratado aquele serviço. Né? Então, tem o escopo 3 de upstream, né? De origem da informação, origem da cadeia, né? Fornecedor, toda aquela parte de fornecimento de matéria-prima, por exemplo, e os escopos 3 de downstream, que é distribuição, que é o escopo, que é a emissão de cliente e até distribuidor, né? Onde você tem ali viagens, por exemplo, também é o escopo 3, onde você tem são emissões que não é da empresa, mas que elas acontecem e você tem uma coparticipação porque você que demanda aquele serviço. Então, é um exemplo de como você tem todo esse grau de detalhamento, desde a base de dados, pode ser SAP, Excel, TXT, ou outro tipo de sistema, onde você vai fazendo essa consolidação, vai fazendo uma conversão de emissão, enfim, para os escopos 1, 2 e 3. Você pode fazer isso para outros tipos de aspectos, como água, uso de água, uso da terra, poluição, emissão atmosférica, enfim, para toda a cadeia, para todo o ciclo de vida do negócio, né, ou do produto. E aí você consegue fazer a sua pegada ambiental, a sua pegada de carbono, enfim, ter todo esse processo e aí atender tantas taxonomias, né, regulamentadas, né, regulatórias, como também essas instituições, né, atender aí GRI, SASB, em breve o IFRS, TCFD, enfim, das empresas que reportam ou querem reportar ou gostariam de reportar ou são obrigadas a reportar. Então, você tem todo esse grande framework dentro de uma solução única aqui e integrada.
Bom, e para finalizar, você consegue fazer aí diversos tipos de gráficos, de tendências. Aqui é um pouco... você consegue fazer essa cadeia, né, de ponta a ponta, da onde vem, se eu fizer algum tipo de ajuste, por exemplo, de emissão, de projeto, onde é que ou vai reduzir ou vai aumentar. Você tem vários tipos de reportes já pré-definidos, você pode criar N outros, que viabiliza todo esse processo de avaliação, de gestão, de fato, né? E de reporte, de comunicação. Então, você consegue ter relatórios flexíveis, uma avaliação de resultados por negócio, país, local, fábrica, produto, bem flexível. Essa análise de cenários, né, e simulações é uma questão bem interessante, que você consegue fazer, atender diversos tipos, principalmente para essas empresas, né, como o Lécio comentou, de empresas que estão definindo metas de redução até 2030, ou neutralidade de carbono até 2050. Quais ações ela tem que fazer, ou se as ações que ela estão fazendo já estão sendo feitas, né, estão sendo implementadas, se está gerando o resultado que se espera. Né? E aí você consegue fazer essa análise hipotética, né, do forecast. Bom, você consegue fazer esses ajustes, diferentes KPIs, sem mudar o dado de origem. Como já comentei, às vezes a gente acaba perdendo a rastreabilidade dessa fonte de informação. E, de novo, né, atendimento aí a essas recomendações e regulamentos ESG, não só por reportar, mas também por acreditar e por refletir nesse processo de gestão. Acho que é isso, Lécio. Quer complementar? Não, acho que é isso. Acho que do nosso lado é isso, né, Fernando? É E isso. eu, aproveitando aí, antes de entrar para as perguntas, agradecer aí a Câmara Brasil-Alemanha esse espaço, né? A gente tem 70 participantes, acho que muito bom essa oportunidade da gente estar apresentando a MSG e o nosso trabalho em sustentabilidade. Obrigado, gente. Conta com a gente aí. Precisar. Guilherme. Ótimo, muito bom. Obrigado, Fernando. Lécio, foi uma ótima apresentação. A gente está com 3 perguntas por enquanto aqui no Q&A, então só queria reforçar para todos os participantes para ficarem à vontade para enviar as perguntas. A gente vai entrar agora nelas, então quem tiver fica 100% à vontade. E eu acabei de lançar a pesquisa de satisfação do evento, então enquanto a gente vai respondendo as perguntas, peço por gentileza que os participantes respondam também a pesquisa para a gente saber o que vocês acharam do evento. Então, vamos para as perguntas. A primeira que a gente tem aqui foi uma pessoa que mandou em formato anônimo, mas poderia esclarecer melhor a diferença entre sustentabilidade e ESG? Posso. No fundo, é a mesma coisa. A diferença é que o ESG ele foi estabelecido para atender um grupo específico de stakeholder, o grupo do mercado financeiro. Então, você tem a sustentabilidade com diversos aspectos. Então, por exemplo, quando a gente fala do GRI, a gente está falando de mais de 50 aspectos entre ambientais, sociais e econômicos. Você tem práticas trabalhistas, você tem diversidade de gênero, raça, você tem governança, transparência, salário de CEO, você tem água, resíduos. São diversos aspectos, né? Ambientais, sociais e econômicos, para atender multi-stakeholder, sociedade, governo, cliente, ONGs, empregados, e por aí vai. Quando o ESG foi criado, ele foi criado meio que uma encomenda para o mercado financeiro. Esse mercado financeiro, você que é investidor, você que é acionista, você que é credor, né? Você que tem um assento num conselho de administração, você tem um papel fundamental para alavancar esse tema ESG, né? O tema de sustentabilidade. Então, para não falar a sustentabilidade como um todo, que de fato tem muita essa discussão do que a sustentabilidade é tudo, né? É fazer o que é certo do jeito certo. Eles restringiram, né? Vamos focar no ESG, e o ESG você foca muito claro em ambiental, social e governança, do ponto de vista de critérios ambientais. Então, eu posso até voltar naquele slide do relatório. A gente tem tempo ainda, né? Sim, temos até 11h30. Que é esse aqui.
onde você traz aqui algumas dimensões do que está nesse relatório. Vou dar um zoom aqui, não sei se você conseguiu ler. Ô, Fernando, eu diria que o ESG ele tentou criar alguns limites, né? Igual você falou, sustentabilidade é tudo, é muito amplo, mas o que o mercado entende que é importante, né? Talvez não seja exaustivo, né, esse tripé ESG, mas é o mais próximo que se tem aí de conseguir medir e dimensionar o quão sustentável é uma empresa. E é exatamente isso, né? Porque se uma empresa foca somente em apenas ESG, ela pode estar deixando alguma coisa de fora. E aí é aí que entra o conceito de materialidade, né? O que é material? O que é um tema material para aquela empresa gerenciar? Então, ainda que seja um tema que eventualmente possa não estar dentro de um aspecto ESG, que é muito difícil, porque é muito amplo também, ela tem que gerenciar da mesma forma e tem que reportar da mesma forma. Então, se é um aspecto ambiental, por exemplo, uma empresa nunca foi questionada sobre emissão atmosférica, ou material particulado, poeira, por exemplo, ou, enfim, se aquele tema for material para ela, tanto em termos de impacto, de atuação daquela empresa, como de interesse dos seus investidores, dos seus stakeholders, das suas partes interessadas, ela vai ter que ser transparente em relação àquele assunto. Espero ter esclarecido. Não, acho que sim. Vamos então para a próxima pergunta, que mandou: as diretrizes de critérios ESG do Banco Central do Brasil são aplicáveis para todos os bancos? Acho que será. Eu não sei exatamente se ele já é, porque ele estava em consulta pública até no meados do ano passado, acho que até junho que fechou a consulta pública. Eu acho que em setembro eles lançaram. E eu entendo que todo mundo que segue a regulamentação do Bacen vai ter que se adequar a essa nova diretriz. Aí teria que dar uma lida no... A gente dá uma confirmada, né? A gente tem... Porque ele diz os segmentos lá. Ele fala eu li no relatório, ele trata... Eu acho que não é 100% dos bancos, mas são os bancos que estão no segmento 1, 2, 3. Ele tem uma lista lá dos segmentos. Está aqui no link, ó, Regulação Bacen 198/2001. Lá diz exatamente qual é os segmentos que devem atender essa regulação. Ótimo. Uma outra pessoa mandou aqui, que escreveu: no slide 26 foi comentado sobre eficiência, gestão de riscos e resiliência em enfrentar os desafios. Podemos fazer um link que empresas com uma agenda forte em ESG conseguem ter uma melhor gestão em supply chain, minimizando riscos de rupturas devido a uma melhor gestão de riscos e governança? Com certeza. Acho que eu comentei isso com o Frank, né? Logo nas primeiras conversas. O Frank é um country manager do SG, da MSG. A sustentabilidade, no fim do dia, é fazer o que é certo do jeito certo. É ter uma gestão eficiente do seu processo de atuação. É você controlar, enfim, desde a sua cadeia de suprimentos, fornecedor, cliente, é você se preocupar em ter uma gestão de risco sobre sua atuação. Tem coisas que são risco, né, que você não consegue controlar, você pode mitigar, adaptar, controlar, enfim, mas você não consegue neutralizar 100%. Tem coisas que estão na sua... são aquelas 3 elipses, né? O que está sob o seu controle, o que está sob sua influência e o que está naquilo que você pode só monitorar e se adaptar ou se ajustar em termos de risco. Então, sim, eu tenho muito claro isso e que a sustentabilidade ela está sendo, inclusive, impulsionada por esse mercado financeiro, porque o investidor não quer colocar o dinheiro numa empresa que pode acabar amanhã, né? Ou ela não quer investir numa empresa que não vai gerar o retorno porque teve um acidente de trabalho com proporção, enfim, de mídia nacional ou internacional, ou de escândalo de corrupção. Tanto que teve a Sarbanes-Oxley, que foi fundada em 2002, a partir do caso da Enron e da Xerox, se não estou enganado. São casos de corrupção que estão relacionados à governança. Então, você tem casos, a gente já viu há um tempo atrás, não vou citar o nome das empresas, mas vocês vão reconhecer, uma empresa de
material esportivo e outras de roupas, né, de material de trabalho escravo. Então, você tem reputação que é manchada, e isso reflete em valor, né, de marca, de ação, de branding, né, como também o próprio trabalho escravo, a situação daquela pessoa que estava em situação de escravo. Até quando a gente quer conviver com casos de pessoas em trabalho escravo? Então, sim, a resposta é clara, bem efetiva. Não sei se o Léo a gente tem um caso de uso de transporte marítimo que eu acho que a gente pode incluir na apresentação quando a gente for mandar. Que já fala um pouco de transporte marítimo. Ótimo. Legal. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é qual é a atuação do tributário no ESG? Então, o tributário ele vem com as questões de fiscais, né? de impostos, etc. Ao meu ver, as questões tributárias passam por exemplo, se você vai pagar os tributos corretamente, se você vai ser transparente com a distribuição, enfim, de sonegação de impostos, por exemplo. Então, você tem que estar com o time tributário ciente de que independente se o tributo ele é bem encaminhado ou não, se ele é bem utilizado ou não pelas partes que recebem, ele é um tributo devido. Então, ele é ele é algo que a empresa tem que fazer o que é certo, né? Então, ao meu ver, é conhecer de fato quais são os tributos das operações, principalmente empresas que têm atuação muito amplas, né, ou globais, tem que conhecer os tributos de cada território, né, de cada região e atendê-las, né, enfim, pagá-las. Eu também não sei, Otero, talvez o tributário tenha um papel nas ações que possam trazer algum benefício tributário para a empresa em função das ações sociais, ambientais que ela... Sim, se você considerar essas leis de incentivo fiscal, né, a Lei Rouanet, Lei de Assistência ao Idoso, Criança e Adolescente, sim, porque você acaba não separando uma fatia desse dinheiro de incentivo fiscal para não pagar, né, ao governo, mas você tem que pagar ele para projetos sociais. Está atuando diretamente. É isso. O que é bom, de certa forma, você não paga o imposto efetivamente, mas pega essa grana respectiva que você pagaria de imposto para o governo e paga para melhorar a vida das pessoas, né? Paga para resolver problemas sociais ali que estão batendo na sua porta, né, onde você está inserido. Sim. Ótimo. Agora a gente tem duas perguntas sobre a ferramenta e a solução que vocês apresentaram. A primeira delas é se a ferramenta e a solução ela funciona e é aplicada só ao SAP ou se funciona também com outros ERPs. Funciona. A gente tem a base, eu não sei se o Lécio escutou a pergunta. Você escutou, Lécio? Eu escutei, eu caí rapidinho, mas voltei. Tá, não, eu vou começar a responder e aí, Lécio, você complementa. Vou colocar até aqui nesse slide aqui, onde a base, apesar dessa solução ela ser feita ainda em parceria com a SAP, ela funciona também com outras bases de dados não SAP. Então, pode ser outros RPs, pode ser outros sistemas legados específicos, planilha Excel, não importa. Mas Lécio pode complementar também. Eu acho que ele está com um problema de conexão, ele parece estar travado. A imagem dele. Mas se quiser mais informação, a gente está com nossos contatos no final. Depois a gente pode marcar uma conversa específica, entender, enfim, e ver como pode ajudar. Ótimo. E a última pergunta que a gente tem, por enquanto, até agora, né, que uma pessoa anônima mandou. Fernando, como é a aplicação dessas plataformas de gestão de dados em assets? Existe alguma forma de personalizar o alinhamento da regulamentação existente às necessidades da gestora? Ainda, existe alguma maneira de canalizar as informações extraídas para julgar se uma empresa alvo de investimento atende ou não os critérios ESG?
Você pode repetir a pergunta? Sim, ficou um pouco longa. Acho que tem 3 perguntas dentro da mesma. A primeira é como funciona a aplicação dessas plataformas de gestão de dados em assets? Existe alguma forma de personalizar um alinhamento da regulamentação existentes às necessidades da gestora? E se existe alguma maneira de canalizar as informações extraídas para julgar se uma empresa atende ou não os critérios ESG? Bom, deixa eu ver se eu entendi. Realmente é isso. Cada gestora de investimento tem um processo de questionamento, de perguntas sobre a ESG. Você tem aí diversas agências. Algumas delas já utilizam o próprio GRI, mas a maioria não. A maioria utiliza perguntas próprias. Por isso que, às vezes, uma pergunta o salário do CEO por ano, outra pergunta o salário por mês, outra pergunta a proporção de salários, enfim. Não tem como uma empresa, acho que, se adequar a todas elas, né? Porque você vai receber naturezas de perguntas de forma diferente. O que você tem que ter é uma origem da informação de forma já pré-estabelecida. Então, por exemplo, se eu tenho 3 gestoras que me perguntam salário anual, salário médio, salário e proporção de salário, por exemplo, eu tenho que ter a base salário. E aí depois eu posso fazer os cálculos que eu quiser em termos de proporção, de salário per capita, salário por mês, né? E aí você consegue atender. Ter isso abrangente sempre foi uma reclamação muito grande do lado de sustentabilidade, né? Das pessoas que trabalham com sustentabilidade. A gente sempre sofreu muito por demandas aleatórias, diversas de informação. Mas agora eu acho que, respondendo acho que a segunda ou terceira pergunta, a convergência que eu acho que vai ter é essa discussão do IFRS com o próprio GRI, né? Com essa discussão aqui do International Accounting Standards Board com o Sustainability Accounting Standards Board. A partir do momento que você tiver... Porque, se você notar, do ponto de vista financeiro, as agências investidoras não ficam questionando as empresas sobre tudo. Elas já têm um padrão contábil estabelecido, confiável, seguro, que reflete o desempenho financeiro da empresa. O que a gente não tinha era isso para a sustentabilidade. Então, cada uma perguntava uma. Então, a gente tem aqui só alguns exemplos, né? O CDP, PRI, IRC, SASB, o TCFD, né? Mudanças climáticas, do World Economic Forum, você tem diversos. Agora, pela primeira vez, e o memorando de entendimento foi assinado semana passada, acho que foi quinta-feira, está divulgado no site do IFRS, no site do GRI, eles publicaram no LinkedIn, enfim, esse memorando de entendimento para se trabalhar nessa norma contábil para a sustentabilidade. Então, a partir desse momento, eu acho, aí uma opinião particular, de que essas demandas aleatórias que antigamente tinha que se adequar, vai reduzir. Talvez isso continue uma ou outra, mas eu acho que tendo uma norma contábil reconhecida globalmente por uma entidade que traz uma alavanca financeira forte, porque, eu te falo, assim, se fosse essa iniciativa do lado de sustentabilidade, seria mais uma, né? Como é o financeiro que está trazendo essa demanda agora, eu entendo que vai afunilar e a gente, a partir daqui agora, talvez tenha apenas um grande norma contábil para reportar, tendo cuidado de que a gente não só continue atendendo o mercado financeiro. Lembrando que, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente é multi-stakeholder. A gente continua tendo que atender outras demandas, né? Outras partes interessadas. Eu acho que seriam os 2 pontos, né? Para resumir a pergunta, e eu acho que respondeu. Uma, que eu acho que o IFRS, aí, junto com o GRI, vai desenvolver essa norma que vai facilitar muito a vida e reduzir essa gama enorme de gestoras, né, questionando informação. E a outra é ter uma base de dados robusta em termos de gestão, onde você, por exemplo, se questiona esse exemplo do salário que eu comentei, você tem isso na base e você só faz os cálculos. Você não precisa ficar gerando dado de novo, você só faz a informação. Se o Lécio quer complementar também. Então, infelizmente, eu caí em 2 momentos, mas só falando um pouco sobre essa questão de funcionar em outros ERPs, funciona, né? Se não me engano, a Google utiliza o PAPM
para análise de rentabilidade, não sustentabilidade em si, mas é o mesmo conceito, standalone. Então, assim, com certeza com SAP funciona de uma forma muito mais plug and play, eu diria, mas funciona com outros ERP, sim. Ótimo. Acho que, por enquanto, foram essas perguntas que a gente recebeu mesmo. Se alguém quiser enviar mais alguma, a gente ainda tem uns 10, 12 minutos, então. De qualquer forma, já queria agradecer, então, Fernando e Lécio, pela apresentação de vocês. Foi ótimo, o feedback aqui na pesquisa foi muito positivo, então fico feliz que todos tenham gostado. E queria deixar agora uns minutinhos para vocês, uma mensagem final para vocês, algo que vocês queiram passar para os participantes antes da gente encerrar. Lécio. Eu queria agradecer aí os participantes também. Eu sei que o webinar é uma coisa que já as pessoas estão um pouco cansadas, mas espero que a gente tenha tido uma dinâmica boa aí para conversar com vocês. E agradecer de novo a Câmara e estamos à disposição aí. Estão nossos contatos. Se quiser uma reunião presencial, nosso escritório está aberto aqui em São Paulo e estamos aí para suportar vocês. Eu comentei, teve a pessoa que perguntou, né, sobre essa questão em outros RPs, que a gente está disponível para contato, se quiser fazer mais, até para aprofundar a discussão. Para entender, né, a arquitetura e tal. Tá bom. Mas é isso, Guilherme. Eu acabei, enfim, fazendo um pouco, eu e Lécio, a gente combinou de fazer em 1 hora, né, como a gente tinha falado, já para considerar esse tempo de perguntas. Uma pena que não tem mais perguntas, mas a gente está à disposição. Então, agradeço de novo aqui, agradeço o Guilherme, o Lécio e todo o time, tanto da Câmara como da MSG. Agradeço aos participantes. É um tema que está crescendo e cada vez mais gente aborda aí dessa frente. Obrigado. Ótimo. Então, muito obrigado, gente. Espero que todos tenham gostado. Ainda hoje eu envio para todos a apresentação, o contato do Fernando e do Lécio, para vocês entrarem em contato, agendarem reuniões. E qualquer coisa também fiquem 100% à vontade para entrar em contato com a Câmara. Então, Fernando e Lécio, muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. E a gente se vê, então, no próximo evento. Um ótimo dia para todos. Obrigado. Final de semana.